Olá, vamos meditar hoje no capítulo 15 do livro de Mateus. Esse capítulo nós vamos ver Jesus falando sobre o que contamina o homem e a tradição dos anciãos do povo de Israel. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia, obrigada pela minha vida, obrigada pela oportunidade de estar aqui meditando a Tua palavra, que o Senhor me dê conhecimento, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa entendê-la, Pai, com ousadia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje começa dizendo assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, eu oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes, os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque no coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui o capítulo 15, ele começa com uma crítica, né? Os fariseus, os mestres da lei, começam a criticar por que os discípulos estavam transgredindo a lei, porque não estavam sendo religiosos em não lavar as mãos antes de comer. Isso era um rito que eles faziam lá. Mas aí eles estavam preocupados, era com um ritual exterior. Ou seja, era aquilo que eles faziam para mostrar aos outros. Mas Jesus está dizendo que ignora, né, o que eles estavam falando. Porque Jesus responde de forma direta, porque não é isso que Jesus quer. Ritos externos, Jesus quer ritos internos. Jesus responde de forma direta. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ou seja, ele expõe aqui o absurdo daqueles homens antes de priorizar as tradições humanas, enquanto se violam os princípios da lei divina, como o mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês fazem todos esses rituais, mas não fazem o principal, que é honrar pai e mãe. Ou seja, o que Jesus estava falando era o que o próprio Isaías tinha falado, né? Que este povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Jesus está mostrando aqui, que rituais, que nada daquilo que nós prestamos para demonstrar aos outros, Jesus, ele olha o nosso coração, é o nosso coração que tem que estar alinhado com ele. Não é o que nós prestamos, o que nós fazemos para ele, não é aquilo que nós, quantas vezes nós vamos na igreja prestar culto a ele.
O importante é prestar culto, mas principalmente prestar culto com o coração. Não é com as nossas ações, é o nosso coração que está alinhado com Ele. Ele quer, né, que nós obedeçamos aos seus mandamentos e estejamos com Ele, honrando Ele de coração e não com os lábios, porque Ele diz: esse povo se aproxima de mim, me honra com os lábios, ou seja, cantam louvores, me adoram, mas o coração, o principal, está longe de mim. Ele disse lá em Isaías. Então, Deus, ele estava falando aqui a respeito da importância, né? Que as pessoas, elas se apegam muitas vezes às práticas externas, esquecendo que Deus olha para o interior. Então, muitas vezes as pessoas vão a cultos, a missas, fazem uma religiosidade, é uma prática religiosa. Não, todo domingo eu estou lá no culto, né? Mas durante a semana o coração está longe de Deus. Saiu da porta da igreja, de dentro da igreja, no culto, pronto. Ali esquece totalmente. Esse povo, ele está honrando a Deus apenas com os lábios, porque o coração dele está longe de Deus, não está cumprindo o que Deus quer, né? E isso é uma lição profunda que Deus quer para nós, né? Nós podemos frequentar cultos, mas nós temos que evitar certos comportamentos, porque se o nosso coração estiver longe do Senhor, tudo isso se torna vazio. Tudo que eu fizer para Deus, se meu coração não estiver alinhado com Ele, obedecendo a Ele, meu coração está longe, né? E ele diz mais: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é o que sai da sua boca. Isso torna impuro, que nós vimos aqui na sua palavra. Ou seja, a verdadeira contaminação, ela não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. E Pedro aqui, ele sem entender, ele pede explicações, né? Então lhes disse Pedro: explica-nos a nós o que significa isso. Aí Jesus esclarece, diz aqui que as coisas que saem da boca, ela vem do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então nós temos que ter bastante cuidado daquilo que nós falamos, porque muitas vezes essas palavras, elas estão vindo do nosso coração. E ele também lista pecados que brotam do coração. Quais são os pecados que podem brotar do coração? Maus pensamentos, aquilo que nós pensamos. Muitas vezes o pecado está nos nossos pensamentos. Se nós estivermos com maus pensamentos, nós estamos pecando diante de Deus. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunhos, calúnias, fofocas, tudo aquilo que nós pensamos e muitas vezes colocamos em prática, esses vêm do nosso coração, vem da nossa boca, sai da nossa boca, né? Então isso significa que o nosso coração está cheio. Então essa verdade, ela ecoa aqui por toda a escritura, porque Jeremias, ela já dizia lá no capítulo 17, 9, Jeremias dizia que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Então nós temos que ter bastante cuidado com o nosso coração. É isso que Jesus está falando para nós, né? Que regras externas, né? Por exemplo, como o não comer, por exemplo, a pessoa que está jejuando, que está orando, mas se ela não estiver resolvendo o seu problema com o seu coração, porque só o Espírito Santo, ele pode transformar o nosso interior. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo haja, né, no nosso interior para que possa nos transformar, né? Então eu não preciso apenas de praticar, de fazer boas práticas, boas obras. Eu preciso de um coração renovado por Cristo. É isso que Jesus está falando. A partir do versículo 23 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ou seja, aqui Jesus já estava fazendo um prenúncio do que ia acontecer. Ou seja, Jesus ele tinha vindo para o povo de Israel, mas ele já estava anunciando, era um prenúncio de que Jesus viria para os gentios. Por quê? Porque Tiro e Sidom não fazia parte da nação de Israel. Ele se retirou para essa região de Tiro e Sidom, que era fora das fronteiras judaicas. E ali uma mulher cananeia, ela clama por ajuda: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E fala que a filha dela está sofrendo de um mal. Ela diz que a sua filha está endemoniada. Então essa mulher é uma mulher gentia. Isso já estava anunciando que Jesus viria para os gentios. E essa mulher gentia, na época que Jesus estava ali, ela era excluída. Mas só que ela, no momento que ela faz esse apelo a Jesus, ela demonstra uma fé surpreendente, mesmo sendo ignorada. Quando os discípulos veem, pede para despedir, diz assim, rogaram os discípulos: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Os discípulos acharam ruim, porque aquela mulher estava atrás deles, rogando, clamando, falando alto, e isso incomodou os discípulos. Os discípulos pedem a Jesus para despedi-la, para mandar ela embora. O que é que Jesus diz? Não, mesmo sendo ignorada, recebendo palavras duras de Jesus, mas ela perseverou, porque ela conhecia sua condição e declarava: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só a fé dessa mulher. Essa aparente demora de Jesus em socorrê-la não estava revelando uma falta de compaixão, mas é porque Jesus estava fortalecendo a fé dela para proporcionar a ela uma demonstração surpreendente, gloriosa e cheia da graça. E foi assim que Jesus viu naquela mulher uma fé inabalável. E Jesus diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E a filha dela imediatamente foi curada. E essa história nos ensina que a fé genuína, ela rompe barreiras culturais, religiosas. A mulher cananeia reconheceu a sua indignidade, mas ela não desistiu de buscar a misericórdia de Cristo, né? Muitas vezes, em momentos difíceis, nós desanimamos, né? Achando que Deus não nos ouve. Mas essa mulher, ela desafiou a perseverar, mesmo quando tudo parecia em silêncio. Ela viu até a indiferença dos discípulos e mandando ela se calar, e mandando que Jesus despedisse ela, mas ela não arrefeceu. Ao contrário, ela perseverou em continuar pedindo a Jesus. E é isso que nos demonstra, né? Que Jesus, ele gosta de ver a nossa perseverança, é perseverar na fé. Jesus não respondeu de imediato, mas ele viu até onde aquela mulher poderia ir. E ele viu que aquela mulher tinha motivos para estar ali. E ele atendeu prontamente aquela mulher. E isso nos demonstra que nós, muitas vezes, nós queremos desanimar na nossa fé. E Jesus está nos mostrando com esse exemplo, né? Que nós jamais podemos desanimar na nossa fé. E partindo Jesus dali, continuando no versículo 29,
diz assim: foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxo, aleijado, cego, mudo e muitos outros, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Ou seja, depois do encontro da mulher cananeia, né, Jesus vai para o mar, vai para a beira do mar da Galileia, e lá multidões o procuram, trazendo mancos, coxos, mudos, surdos, e todos foram curados. Jesus curou a todos, e todos ficaram maravilhados com as curas que Jesus realizava. Todos louvavam a Deus, né? Ou seja, aqui nós temos uma clara demonstração do quanto o ministério de Jesus estava crescendo em toda a Galileia, em toda a Judéia. Ou seja, a fama de Jesus se espalhou por todo Israel, né? E em seguida nós vamos ver uma segunda multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus já tinha vindo, já tinha feito o primeiro milagre dos pães. Ele já tinha realizado um primeiro milagre, mas aqui ele novamente vem fazer um novo milagre, né? E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então nós vimos aqui mais uma vez Jesus multiplicando, fazendo a multiplicação dos pães. Mesmo assim, Jesus já tinha feito esse milagre, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães? Nossa, quanta incredulidade desses discípulos, porque eles ainda não tinham compreendido o poder da provisão de Jesus, porque Jesus ele já tinha dado essa provisão anteriormente. Eles já tinham visto o milagre da multiplicação dos pães, e novamente eles perguntam, faz a mesma pergunta: onde é que você vai alimentar tanta gente, né? Então, quantas vezes, né, Deus nos sustenta, Deus nos guia, Deus nos socorre. Mesmo assim, diante de uma nova dificuldade, muitas vezes nós somos tentados a duvidar novamente, né? Mas Jesus, com paciência, repete o milagre. Ele parte os 7 pães, alguns peixinhos, e todos comem sem se fartarem. Novamente sobram, né, mais 7 cestos cheios, né? E a primeira multiplicação dos pães que Jesus fez simbolizou a provisão de Deus para Israel. E essa segunda aqui em território gentio, porque aqui não foi mais no território judeu, foi no território gentio, também prefigura a inclusão das nações ao reino. Ou seja, Jesus veio para os seus, fez a multiplicação dos pães para os filhos dos judeus, e agora estava fazendo novamente uma multiplicação dos pães em terras de gentios, significando dizer que Jesus veio para os judeus e para os gentios, né? E isso aponta para o alcance, né, do evangelho, né? O fato de Jesus realizar o mesmo milagre entre os gentios era uma demonstração clara que as bênçãos do Messias, elas viriam não apenas para Israel, mas para alcançar o mundo inteiro, né? E isso
é uma realidade, né? Que eu estou hoje, por exemplo, aqui falando da sua palavra, porque eu fui alcançada por Jesus. Então, que maravilha, né? Jesus, ele veio para alcançar a todos, né? Então, o que é que nós vimos no capítulo 15 do estudo de Mateus, né? Primeiro que nós vimos a ênfase que Jesus dá quando ele repete, né, o mandamento, honra teu pai e tua mãe, e fala para aqueles fariseus hipócritas que estavam falando a respeito porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comerem. E Jesus vem mostrar para eles, né, que antes eles têm que fazer o quê? Eles têm que não pensarem no formalismo religioso, porque eles estavam denunciando o formalismo religioso em detrimento da sua obediência a Deus, né? Então, e Jesus também aqui nesse capítulo, quando ele vem socorrer aquela mulher cananeia, em atender aquela mulher cananeia, ele já estava apontando para o plano divino de incluir os gentios, uma promessa antecipada, né, que ele deu lá em Isaías, né, que ele diz: eu farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isso está lá em Isaías 49:6. Ou seja, Jesus, ao curar, alimentar e demonstrar compaixão entre os povos não judeus, ele estava concretizando, anunciando que o reino de Deus iria ultrapassar as fronteiras de Israel. É isso que nos mostra esse capítulo 15 do livro de Mateus, né? Que ele nos ensina, né, que a religiosidade exterior sem transformação interior é balela. Nós temos que estarmos procurando uma transformação interior. Não adianta eu não cortar cabelo, não adianta eu jejuar, não adianta eu usar uma roupa correta, uma roupa séria. Não adianta nada do que eu faça exteriormente se eu não tiver o meu coração transformado, né? Não adianta seguir tradições, participar de cultos, e ainda assim manter um coração longe de Deus. Jesus não quer regras humanas. Ele não quer que nós vivamos submetidos a regras humanas, mas sim submetidos à palavra viva, que é a palavra do Senhor, né? Então, assim como os fariseus, nós podemos facilmente priorizar as nossas preferências e negligenciar o que realmente importa. É isso que Jesus estava falando no capítulo 15, que nós temos que cuidar do nosso coração e não seguir regras, religiosidade, doutrinas, se o coração não está sendo transformado. É isso que a palavra de Deus nos ensinou no dia de hoje, amém?